Boa tarde a todos e todas. Esse aqui é o Papo de Intervalo, é a live do Simpro. Eu sou o Thiago, atualmente sou diretor no Simpro Guarulhos, e nós hoje iremos debater a necessidade da imediata suspensão das aulas presenciais, né? Essa polêmica que ronda todo o país, vivemos um momento dramático na nossa história, né? Vivemos um dos momentos mais tristes, né? Após o genocídio dos povos originais, a escravidão do Brasil, estamos morrendo, né? São mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias. E diante desse cenário de pandemia, de mortes, contaminações, os governos resolveram reabrir as escolas no pico da pandemia. E hoje nós vamos debater um pouco de tudo isso. Também muito importante reforçar que essa live também é uma referência ao dia de luta, ao mês de luta das mulheres, né? Por isso que convidamos as professoras das redes da educação, tanto da cidade de Guarulhos, do estado de São Paulo, da cidade também de São Paulo, para que a gente possa também trazer essa importante discussão que é a luta das mulheres. Vou convidar as nossas convidadas para que elas se apresentem, tragam suas saudações iniciais. Convidar aqui a companheira Nara. Boa noite, Nara. Boa noite, boa tarde. Ligar o microfone, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Osani, Simone, Fabiana. Bom, como o Thiago já falou, sou a Nara. Sou diretora do Simpro Guarulhos e sou professora também da Rede Municipal de São Paulo. Tá? Espero que a gente tenha uma boa conversa aqui sobre a vida, né? Que, por mais inusitado que seja, a gente tem que fazer uma live para defender a vida. É inacreditável isso, mas é o momento que a gente está vivendo, que tem a ver com todo o negacionismo, que tem a ver com a economia acima da vida, né? E a gente está aqui já lutando desde o ano passado, com esse volta, não volta das aulas, e esse ano com essa decisão de voltar, a nossa luta tem sido maior ainda, dados os casos que a gente tem tido de mortes de professores e consequentemente, da comunidade escolar como um todo, né? Então, eu espero que a gente tenha uma boa conversa aqui sobre isso e que possa continuar, né, defendendo aqui a vida de todos e todas. E que o retorno às aulas só com vacina. É isso. Legal, valeu, Nara. Aí eu convido agora a Osani, representante aqui da POSP. Boa noite, Osani. Boa noite, Thiago, Nara, Fabiana, Simone. Agradeço o convite para esse bate-papo, né? Faz um ano, exatamente um ano, que nós estamos inaugurando esse debate, né? Desde o início da pandemia, o ano passado, o debate tem sido o mesmo. Qual é o papel que o Estado deve cumprir, qual que é o lugar da escola, né, nesse cenário tão trágico que nós estamos vivendo. Enfim, nós estamos persistindo na mesma tese, parece não, né, a nossa tese que a gente tem perseguido, ela tem se confirmado, né, que o retorno das aulas, ele não está contribuindo, acho que essa é a conversa que a gente vai... Esse é o debate que nós vamos travar aqui, né? Que medida que esse retorno ele tem contribuído para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, como tem anunciado os governos, ou como pretendem, né? Inaugurar alguns governos que não reiniciaram as aulas e utilizam desse argumento. E qual é o papel que nós, educadores, temos nesse processo de discussão. Quais são as nossas tarefas que estão colocadas para nós, para as nossas organizações, para a POSP, para o Simpro, né, para as companheiras aí dos servidores, né, que estão aí numa batalha bastante adversa, né, do ponto de vista organizativo, mas estamos juntos aí, com a mesma bandeira.
Legal, Zeni. Bacana. Convidar agora a professora a Fabiana Rodrigues, que está aqui com a gente. Boa noite, Fabiana. Fazer suas palavras iniciais. Liguei o som. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Eu sou professora da rede de Guarulhos, né, municipal, e também sou da cidade de Itaquá, né, que é uma rede em ascensão aí, com muitas companheiras que estão travando aí a luta pela qualidade na educação. Guarulhos já um pouco consolidada, mas nesse cenário aí que a gente vislumbra, né, as escolas totalmente precarizadas do ponto de vista estrutural, né? Não houve um ano de pandemia e sem investimento nenhum, os governos ainda acreditando que álcool em gel e máscara é medida preventiva somente, né, para o aluno estar na escola. Então, não houve um processo de reflexão nem ação nenhuma no sentido de entender que a escola é um lugar sem condições físicas há muito tempo, quanto mais numa pandemia, né? Então, é esse o debate que a gente vem fazer aqui hoje. Eu espero poder contribuir com todo mundo, com as minhas companheiras aqui na sala, Tiago, e que a gente tenha um debate bem proveitoso no sentido de clarificar a sociedade de que essa não é uma condição razoável para o retorno das aulas, e a gente precisa informar as pessoas que isso está acontecendo, né? Acho que é isso. Valeu, Ana, legal. Convidar agora a Simone. Boa noite, Simone. Passo a palavra para você trazer sua saudação inicial. Boa noite, Tiago. Mais uma vez, muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês, que são bastante significativos no sentido de aprofundar alguns debates que estão colocados aí na nossa área nacional. Saudar a Nara, a Osani e a Fabiana, e, inclusive, minha companheira aí de registro aqui em Guarulhos. Nós estamos, Tiago, passando por esse momento aqui na cidade também. Queria parabenizar a luta que se feita, né, para as pessoas que estão aqui presentes hoje, e principalmente a POESP, que tem garantido aí a incansável enfrentamento das escolas abertas, e que teve essa vitória divulgada ontem, essa sentença aí proferida pela minha xará, Simone, foi muito importante também para dar um tom aqui em Guarulhos, né? Então, Guarulhos já fez ontem um documento, porque nós estávamos previstos para voltar na terça-feira. E aí, Tiago, a situação da vacina, Tiago e companheiras, e o pessoal que está nos assistindo aqui, a Flávia Mendes, o Raul Campos, o Walter Fontes, a Beatriz Barreto, a Ana Paula, enfim, tem várias pessoas aqui, até a Rosa Luxemburgo veio hoje aqui ver a gente. Dizer para vocês que a situação da vacina aqui em Guarulhos está muito caótica, não está garantindo as doses, as pessoas têm informações desencontradas, então eu quero parabenizar também e me solidarizar, na verdade, com o trabalho das pessoas que atuam na área da saúde, que são as pessoas que estão nas linhas de frente nesse momento. E, por fim, dizer, Tiago, que além disso tudo, a gente está enfrentando aqui duas grandes batalhas, que são o processo de extinção da ProGuaru, que vale dizer, assim como a Fabiana falou, as escolas não têm as condições ideais, mas, nesse momento, quem está garantindo o mínimo são as servidoras e servidores da ProGuaru, quem está atendendo a comunidade diariamente são os agentes, os e as agentes de portaria. Então, a vocês, toda a nossa solidariedade. E também estamos enfrentando aí o processo de privatização. Então, uma parceria público-privada que está aí na ordem do dia, com mais precarização, na linha do que a Fabiana falou. Então, acho que vai ser muito bom hoje aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos que vamos. Legal, Simone, bacana. Mandar uma saudação para todos que nos assistem, né, que nos acompanhem.
nos ajudem a compartilhar. A gente conta com a presença, inclusive, como a Simone comentou, da Rosa Luxemburgo. É uma saudação aí à luta das mulheres, né? Que é importante reforçar que nesse momento de pandemia, tanto na educação quanto na saúde, quem está na linha de frente são as profissionais mulheres, né? De cada 10 profissionais da saúde e do cuidado, 7 são mulheres, e na educação essa tela representa muito bem a nossa categoria, né? Composta por sua ampla maioria de mulheres. Então a gente precisa mandar uma saudação a todas as mulheres que lutam diariamente e na pandemia. Tiago, travou. Travou, voltou? Se travar, vocês me avisam, pessoal. E a gente vamos começar. A gente ia trazer o tema de como está a situação nas escolas neste momento. Mas surgiu a questão da liminar, né, pessoal? Então, acho que é bom a gente começar já para esclarecer quem nos assiste nesse momento, que nesse atual momento existe uma liminar da justiça e que deu uma mudada no cenário aí, ou pelo menos colocou mais lenha no fogo dessa luta aí. Então, vou seguir a ordem da tela aqui, Nara, para você trazer um parecer dessa sentença, né? Então, saiu na justiça ontem uma sentença judicial que determinou a suspensão das aulas nas escolas públicas, privadas, e aí a gente vai ouvir um pouco aí de cada setor, de cada categoria sobre essa atual situação da publicação da sentença judicial. Nara. Ontem, então, essa sentença, eu acho que foi uma notícia muito boa, né, para a nossa luta, que ela tem também no âmbito jurídico, né, não só político, mobilizações que a gente vem fazendo, das assembleias, enfim, mas também no âmbito jurídico. Então, eu acho que foi uma vitória, né, das nossas categorias aqui, que representamos, tanto da rede estadual quanto das escolas particulares. O resultado dessa sentença, né, ele proíbe a convocação de professores na escola. E isso é uma vitória. Para além disso, para além dessa vitória, eu acho que a sentença, né, ela deixa muito... Eu travei, não? Tá travando. Eu não estou ouvindo ninguém. Tá travando. Posso continuar? Então, Nara, eu acho que eu vou passar a palavra para o Zani, eu acho que Thiago. Tá travando bastante. Você quer tentar encontrar uma outra posição no celular? Não tá dando para entender. Dá uma olhadinha no chat ali, Nara. Então, Ana, vê se você consegue encontrar um espaço. Eu vou... Voltou? Daqui a pouco a Nara volta. Eu não sei, aquela live assim... Eu estou do lado... Travou bastante, Nara. Ô, Zani, vou passar a palavra aqui enquanto eu vou falando com a Nara no privado. Tá. Ô, Zani, então, a questão da liminar, se puder trazer essa análise.
Bom, como a Nara está formulando, ela é uma vitória importante, ela é no âmbito jurídico, mas ela é desdobramento de uma luta política, né? Nós já entramos com várias ações e algumas vitórias pontuais, né? Até porque, no geral, as redes estavam mantendo, no decorrer do ano passado, as aulas não presenciais, as aulas remotas, né? Ou seja, as aulas não presenciais. E esse debate acirrou ao final do ano, né, com a decisão política dos governos, e aí capitaneado sobretudo pelo governo do Estado de São Paulo, de que as aulas retornariam, e aí se transformou num debate quase que moral, né? Não um debate sob a ótica, sob o contexto de uma pandemia, de uma crise sanitária, mas que ela teria que voltar de qualquer jeito, né? E nós vínhamos debatendo, fazendo debate e questionando, inclusive junto ao Ministério Público, as próprias condições de funcionamento, ainda que no esquema de plantão, com atendimentos pontuais, etc. Mas nós vínhamos questionando o protocolo, né? Então, o ano passado inteiro a gente discutiu o protocolo e reivindicou o protocolo, né? E os municípios têm driblado essa questão dos protocolos. Na verdade, o protocolo se resumiu ao oferecimento de álcool gel, né? E um suposto distanciamento social. Eu digo suposto, se a gente for falar em termos, depois os colegas podem falar melhor, se a gente for falar em termos de educação infantil e etc., isso está completamente prejudicado, né? E álcool gel, mas a testagem, né, o rastreamento das contaminações, que é o que pode dar diretrizes para o controle da pandemia, nada disso foi resolvido. Então, a nossa discussão estava muito assentada nas condições concretas das escolas. Eu sou diretora de uma escola pública estadual, uma escola de ensino fundamental e de ensino médio, e eu relato as condições objetivas da escola. Então, ela não é só ela tá bonitinha, pintada e etc., né? Enfim, não é a maquiagem que vai dar conta do protocolo. O protocolo diz respeito às condições sanitárias, né? E diz respeito a medidas que são reguladas pelos órgãos sanitários da cidade, por órgãos sanitários regulados do país, né? Enfim, que são regulados também pelo órgão sanitário internacional, né? No nosso caso aqui, a Organização Mundial de Saúde. Então, esses protocolos, essas questões básicas, elas não foram resolvidas nem pela rede municipal, nem pela rede estadual, né? E nem pelas redes privadas, né? Acho que cada rede pode falar um pouco da sua situação. Agora, é uma vitória, a gente chama de jurídico-política, porque nós entramos com uma ação judicial, ela não havia sido analisada o mérito da ação. Então, o juiz, na época, solicitou um parecer técnico, né? Além das questões que a gente já vinha apontando das condições concretas da escola, dos problemas, né, que aqui eu relatei, mas o juiz pediu também um parecer técnico, nós fizemos um parecer técnico, reunimos epidemiologistas, infectologista, enfim, reunimos um corpo de técnicos, né, e fizemos um parecer e anexamos, e a juíza deu uma sentença, e não é uma liminar, é uma sentença, então é mais do que liminar, ela entrou no mérito da questão, né? Então, ela julgou a questão já, né? O que nós estávamos levantando, ela julgou, inclusive ela questiona o artigo 7º, que isso é muito importante, do decreto do governador, porque esse artigo 7º, do decreto, ele estabelece a educação como serviço essencial, e ela questiona as escolas como serviços essenciais nesse contexto que nós estamos vivendo. Isso significa que a sentença passa a valer não para todos os profissionais da educação, não é somente para os professores, para
para os educadores, mas é para todos os profissionais de educação, porque deixa de ser serviço essencial, né? Então, nós estamos aí brigando pelo reconhecimento da liminar, e é evidente que ela tem que ser reconhecida, porque o Estado tem que reconhecer a liminar, né? E recai sobre todas as administrações municipais. A gente vinha buscando um diálogo com a prefeitura municipal para que ela soltasse um decreto, tá? Nós nos reunimos com o prefeito a semana passada para que ela soltasse um decreto. Haja visto os números da cidade, gente. Agora eu olhei aqui, recebi agora aqui na rede social, hoje foram 2.286 mortes. Daqui a pouco os jornais, as redes sociais já anunciam isso, 2.286 mortes, ou seja, a gente efetivamente nós estamos caminhando para cerca de 3.000 mortes por dia. Isso é um absurdo, aqui é Guarulhos. A gente hoje perdeu um colega nosso da escola Carmina, né, que estava entubado. A gente vinha denunciando a escola, foram várias aqui, uma denúncia, foram várias contaminações na escola de alunos e professores, né? E assim, o papel que as direções de escola cumprem também é bem perverso, de não colaborar com as informações. Isso é crime, porque é contra as condições sanitárias. Nós estamos vivendo uma crise humanitária, né? Com essa crise sanitária, e sonegar informação é um crime, porque a gente precisa das informações, inclusive, para nos proteger, né? Para informar as pessoas que trabalham no âmbito da escola, para se proteger. Então, é um pouco isso. Eu acho que estamos recompondo as nossas forças. A gente está aí com uma greve sanitária também, e que, de certa maneira, a greve sanitária da rede pública, ela também fortalece o debate do interior das escolas, na categoria, e o diálogo com a comunidade escolar também, que é o que nós temos feito, indo para a rua com carro de som, dialogado com as comunidades. E elas têm entendido bastante, porque eu concluo por aqui essa primeira parte, porque elas não têm mandado os filhos para a escola, né? Então, mais do que os governos, as comunidades têm compreendido que não devem, nesse momento, mandar os filhos para a escola. Legal. Legal, Ozani. Então, passando a palavra para a Fabiana, nesse momento, então, nós estamos levantando a decisão judicial, né, a sentença judicial que determinou a suspensão das aulas em todas as redes do estado de São Paulo. O Ozani trouxe importante, que agora eu passo a palavra para a Fabiana, para que a gente possa aprofundar nessa discussão da suspensão, né? Essa sentença é importante, Tiago, e todo mundo, porque faz algum tempo, como a Zani disse, que as pessoas vêm denunciando as condições da escola. A gente vem tentando dialogar internamente nas redes com secretários de educação, querendo passar qual é a situação de quem está no chão da escola, né? Só quem vive o dia a dia da escola sabe como ela é desestruturada para uma condição normal, quanto mais para uma condição sanitária de pandemia. Então, hoje eu vi uma entrevista oficial do secretário do Estado, Rocieli, falando que eles têm aí uma liminar que sobrepõe outra liminar, e que eles eles vão entrar na justiça contra a sentença, porque eles entendem que a educação é essencial. É essencial, sim, e é muito importante. Ela é tão importante que ela deveria ter sido pensada com muito mais responsabilidade durante anos na fio aí, por vários governos, né? E não agora colocar ela como essencial sem dar suporte nenhum, nem respaldo para as pessoas que estão dentro da escola, né? O SUS tá dizendo que o limite dele está chegando, né? Os sistemas de saúde privados também. E aí, quem é que cuida dessas pessoas que têm direito à educação quando elas precisarem da saúde? Né? Como é que pensa educação sem estruturar a saúde? Sem pensar nas condições da saúde, né? Sem pensar nos trabalhadores da saúde, o que eles estão passando, porque uma coisa liga a outra, né? Não adianta a gente falar que a educação agora é essencial se ela tem uma ligação muito, muito fina com a sociedade, com a saúde, com os outros campos de atuação do governo, né? É muito fácil mostrar para o povo que eles estão abrindo a escola como se fosse um ato político, né? Olha, a escola está aqui aberta, é de vocês, fiquem à vontade.
mas em nenhum momento se pensou como, né? É só assim, abre o portão e deixa as pessoas entrarem. Né? Já faz algum tempo que a educação deixou de fazer parte da assistência social. Então, ela não pode ser levada como palanque político, né? De sobrevivência. Olha, vocês estão mal, manda os filhos para a escola. Vocês estão passando fome, manda os filhos para a escola. Vocês estão sem trabalho, manda os filhos para a escola. A escola não é salvaguarda da sociedade. Ela é muito importante para estruturar a sociedade. É lá que as pessoas vão para construir o conhecimento necessário para continuar reestruturando a sociedade. Mas ela não é depósito de pessoas. A gente vem falando isso na educação há muito tempo, que a escola não é depósito de criança, que é para os pais entenderem que lá é um lugar de conhecimento. E, de repente, um secretário de Estado da Educação diz que a escola é essencial e só abre o portão, isso é um crime. Né? É muito justo o que a justiça está fazendo hoje. Né? É importante, sim, observar de fora e dizer, ó, mesmo olhando aqui de fora, a escola não tem condição. Agora, os governos têm que se responsabilizar e têm que correr atrás do prejuízo, porque não é de hoje que a escola está sucateada, não é de hoje que a escola é um serviço essencial. E nem por isso foram dados os devidos valores e as devidas responsabilidades para que a escola fosse realmente um lugar estruturado fisicamente, estruturado sanitariamente, porque até em condições normais, os prédios das escolas estaduais são praticamente prisões, cheios de grades, com janelas que não abrem, e isso eu estou falando das escolas estaduais, mas as municipais também estão assim, nessa situação. Há anos não se constrói escolas, né? Há anos não se reestrutura escola, e a nível municipal o nosso prefeito pensa que é privatizando, terceirizando a educação, que esses problemas vão se resolver. E aí eles tiram de novo a responsabilidade do colo deles. É eles que têm que reestruturar a escola, é eles que têm que construir mais escolas. Não é terceirizando para empresas tirar vantagens de um órgão público que a gente vai conseguir isso. A prefeitura tem que se responsabilizar, ela tem que fazer o trabalho dela. E aí, usar isso como plataforma para agradar empresário é muito fácil. Então, é isso que a gente quer que as pessoas saibam, desses pormenores, entendeu? Existem interesses por trás dessas ações. Não é só dizer para você que a escola está aberta. Existe todo um interesse por trás de se manter uma imagem boazinha e bonitinha de um governo que não faz nada. Né? E eu estou falando dos governos a nível municipal, federal e estadual. Todos eles estão nessa, né? Empurrando o problema para os servidores públicos que estão levando nas costas toda essa falta de condição que eles não deram para a gente trabalhar. Né? Aí é fácil dizer que o professor não quer trabalhar. Eu vou dizer da minha realidade. Eu trabalho em 2 redes. Num dia normal, eu trabalharia 10 horas por dia. Em casa, eu estou trabalhando 20 horas por dia. 20. Eu estou dormindo 4 horas por noite, porque eu tenho que preparar a aula, mandar a aula, ver se a aula está adequada para os meus alunos, escutar o retorno dos pais, escutar o retorno do aluno, verificar o que eu posso fazer para melhorar. E tudo isso ainda sem estrutura, porque o ensino remoto não tem dado estrutura nenhuma. Na rede municipal, eles disseram para os pais, se virem. Não tem mais cesta básica, vai acabar com leite, não entregaram materiais para os alunos poderem ter o ensino remoto e, o pior, não entregaram recursos tecnológicos para que esses alunos pudessem acessar o ensino de forma remota, como está sendo ofertado agora. Né? E nem para os professores. Os professores estão bancando as tecnologias que eles utilizam para fazer as aulas. A gente está tirando do bolso. Celular que está explodindo de tanto aplicativo, tendo que comprar mais material para poder preparar a aula. E essa é uma situação complicadíssima. E as pessoas não se apoderaram ainda dessas situações, né? Acreditam que o professor está em casa, de boa, esperando a pandemia passar. Isso não é verdade. Então, é importante a gente informar as pessoas nesse sentido.
minha cachorra. Não, Fabiana, muito boa fala, muito importante. Passar para a Simone, então, lembrando, nós estamos trazendo, então, essa informação referente à sentença judicial que determinou o fechamento das escolas no estado de São Paulo, uma conquista da POSP junto com a FEPESP e de mais entidades, que garante que as escolas devem fechar. Então, a gente está ouvindo aqui as representantes, professoras representantes da POSP, Simpro, da Rede Municipal de Guarulhos, abordando essa sentença que determinou o fechamento das escolas. Simone, eu passo a palavra para você. Gente, mais uma vez, obrigada, Fabiana. Parabéns pela tua fala, pela nitidez, e você me traz muita esperança. Eu fico orgulhosa de poder trabalhar na mesma rede que você. Eu fico emocionada, e aqui está Marielle aqui comigo hoje. Nós não seremos silenciadas. O que nós estamos fazendo é um enfrentamento em defesa da vida. Por mais que digam que nós estamos aí fazendo propaganda política, eu acho que é uma propaganda, sim, mas é uma propaganda ideológica de quem deseja estar do lado certo da história, defendendo servidores e servidoras públicos, o serviço público, a educação pública, gratuita, laica, de qualidade para toda a população. E com isso, Fabiana, na sua pessoa, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer o tanto que a nossa equipe na escola está se desdobrando para atender a comunidade com todas essas precarizações que você disse. E, em nome dessa equipe, saudar todas as equipes, de todas as escolas. Porque o que as professoras têm feito é realmente algo de se doar inteiramente, porque elas têm noção de tudo isso que você colocou, ou seja, não estão distribuindo a cesta básica, a entrega do leite foi cancelada, não tem as vacinas, não tem a estrutura necessária. Nós, só para vocês terem ideia, nós somos gestoras de escola, nós não sabemos até agora, foi emitido um documento, comprem os insumos, nós estamos em processo de licitação, eu pedi apenas então somente, nos informem por gentileza, a título de organização, quais os insumos e a quantidade que está sendo comprada para cada escola. Não obtivemos resposta. Quantos litros de álcool gel cada escola receberá? Quantas máscaras? Não sabemos. Então, a Rosa que está aqui, deveria estar aqui com a gente, Rosa, porque tudo que você está falando aí é realmente o que precisa ser dito. E dizer que está aqui acompanhando com a gente a Rita Cardoso, a Lindy, a Estefânia, a Alicia, a Andréia do Simpro e a Juliana Ligel. Quero agradecer muito vocês estarem aqui. A Rita está perguntando aqui a testagem. Rita, eu fiquei sabendo que houve testagem para as escolas conveniadas. Para a nossa rede ainda não teve. E aí, com a fala da Fabiana, eu queria dialogar com vocês, aí até respondendo o que o Tiago propôs para o bloco. Na nossa rede, Tiago, nós estamos indo para o enfrentamento com muita dificuldade. As pessoas estão desesperadas. Enquanto as pessoas estão em casa, é um quadro. Se as aulas voltassem na semana que vem, aí nós íamos ver uma outra movimentação. Então, eu estou avaliando que a hora que tiver o retorno presencial, com a precarização, com as quantidades de crianças que estão previstas para chegar na escola, nós não temos as condições físicas ideais, como a Fabiana já falou, isso é verdade. A Zélia Brito, ontem, também numa discussão que nós estamos fazendo sobre esse aspecto, ela disse com muita nitidez também. A gente está um ano parado e a gente recebeu ontem um monte de imagens aí nas redes sociais de escolas que estão alagadas. Nós estamos sabendo que está tendo essa privatização. Nós não sabemos até que momento nós vamos ter os servidores e servidoras da ProGuaru que já estão desfalcados, que já estão recebendo da prefeitura para poder fazer isso. Nós não sabemos até onde nós vamos conseguir chegar. Então, é um quadro gravíssimo. A Fabiana já falou muito bem que não há os equipamentos. E aí eu fico pensando o seguinte, obrigada, Rosa.
Muito obrigada pela tua mensagem. É isso aí, eu entendo, é isso mesmo. Precisa. Que bom que você está omitida, não tanto, porque está usando Rosa de Luxemburgo, assim como Marielle vai manter viva, se manter viva entre nós, que nós somos semente de Rosa, de Marielle, de Clara e assim por diante. Muito obrigada, Rosa, por você estar aí hoje. Eu me sinto fortalecida, porque, além de tudo, nós temos que enfrentar a violência política. Então, aproveitar que nós estamos aqui no momento, que é o mês de março, o mês das mulheres. Estamos aqui, algumas de lilás, e junto com Marielle, de mãos dadas, vamos enfrentar essa pandemia e vamos, sim, defender o nosso direito, como foi dito aqui pela Rosa. Nós não queremos brincar de roleta russa. É as nossas vidas que estão em jogo. As conveniadas e nós estamos sendo tratados como iguais. Não é igual. E eu sempre digo, nós não abrimos escola, não abrimos uma escola particular. Então, é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do prefeito, do governo como um todo, a preservação das vidas e a garantia das condições de trabalho e entrega do serviço para a população. Obrigada. Legal, Simone, muito importante. Eu vou retomar a palavra para a Nara, para ela trazer um pouco dessa percepção do Simpro Guarulhos sobre a liminar. Nara, eu passo a palavra. Vamos ver, eu mudei de cenário, vamos ver se aqui fica melhor, né? Eu acho que o meu computador gosta da cozinha mesmo, assim como eu. Então, eu vinha falando que travou de novo. Não. Eu vinha falando que essa sentença ela foi uma vitória para a nossa categoria, no geral, da rede pública, das escolas particulares, da rede municipal, enfim. E que, particularmente pelo Simpro, né, a gente tem que fazer valer essa sentença. Gente. Porque a exemplo do Rocieli hoje, né, que Para mim está travando muito. Como dizem, né, deu um passa-moleque, falou que ia respeitar a liminar, né, que aqui em Guarulhos, e certamente em São Paulo, moleque, e fingindo que está aqui, os usos de escolas falam e não venham, né? Poder não é isso, tem que se fazer cumprir. E os donos já até colocaram que vão fingindo que nada está acontecendo. Essa sentença, e não impede que os professores, portanto, não, tá? Posso continuar? Nossa, Nara, tá bem estranho. Tá travando bastante, Nara. Não sei se o pessoal está conseguindo entender, com bastante dificuldade. Eu não sei se a gente pede para alguma outra pessoa do Simpro tocar, porque eu acho que é um problema de horário mesmo, viu? Tem hora que pega, mas agora que você falou foi tranquilo. Mas... Será que eu tento continuar? Tenta mais um pouco, Nara, parece que melhorou. Qualquer coisa eu te aviso. Tá, mas me avisem, por favor, porque senão eu vou ficar falando e acho que... Nara, acho melhor a gente retomar aqui, porque travou bastante, Nara. Eu vou... o que eu vinha falando... Tá. Essas coisas das tecnologias. Tá. Eu vou tentar trazer um pouco, então, eu acho que, complementando um pouco o que a Nara trouxe, no Simpro Guarulhos, a gente acredita que tem que ser cumprida
essa sentença da justiça. E as escolas privadas hoje, elas já desrespeitaram essa decisão judicial. E nós vamos notificar as escolas, vamos pressionar as escolas para que seja cumprida essa sentença. A gente acha... surgiu muitos boatos aí depois que surgiu a sentença, né, de que a escola podia convidar, que a sentença tinha que sair em diário oficial, um monte de informação para desinformar que as escolas acabaram soltando, criando todo uma situação de não entendimento da categoria. Mas o nosso posicionamento é claro, a sentença está valendo, as escolas não podem abrir e a gente vai lutar por isso, né? Até o governo se vai recorrer ou não, aí é uma outra questão, mas agora surgiu uma dúvida sobre se nas escolas privadas também valeriam. Vale sim, porque a FEPESP, junto com a POSP, entrou com a ação. E todos os Simpros são filiados à FEPESP, que é a nossa federação. Então, estão suspensas as aulas nas escolas privadas por determinação da Justiça em Guarulhos e no estado de São Paulo, assim como nas escolas estaduais e, na nossa interpretação, também nas municipais. Para retomar a fala para os nossos convidados, eu vou convidar o Zani. Você já trouxe uma informação aí muito importante, triste, é uma mistura de tristeza e revolta, que são as mais de 2.000 pessoas que morreram hoje devido ao Covid-19. Uma triste marca, e segundo os especialistas, parece que é só o início de uma onda devastadora aí no mês de março. E nesse cenário, como que está a situação nas escolas nesse momento? A gente sabe que, apesar da greve, muitas escolas do estado de São Paulo abriram, né? Muitos casos aconteceram, já tivemos mortes entre professores. Como que está o cenário dessa retomada das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais? Passo para você, Zani. Então, só nas escolas, nós estamos fazendo levantamentos, né? Nós estamos com, só de contaminações, nós estamos computando mais de 130 casos iniciais, fora casos que nós estamos investigando através de fontes, né, de outras fontes que a gente investiga, porque a gente confirma, a gente sabe dos casos, depois a gente confirma os casos para não divulgar, enfim, construir uma situação para não sermos acusados de estarmos construindo uma situação de alarme, né, e etc. Então, a gente confirma os casos, porque o sindicato estadual também está fazendo o levantamento a nível estadual dos casos, até para dar sustentação para a nossa defesa de que as escolas não têm condições de retorno. Tá? Então, a primeira questão é essa, que efetivamente tem aumentado o número de contaminações e de mortes aqui na nossa cidade, nas redes públicas estaduais. Aí o secretário costuma dizer, mas não é na escola que pega. Não é na escola, não é no hospital, não é na rua, então onde será que as pessoas pegam? Enfim, nos mais diferentes lugares as pessoas pegam. O fato não está onde é que as pessoas pegam, mas o problema está que as pessoas circulam, né? E ao serem contaminadas, elas expandem, né? Elas propagam esse vírus. Esse é o problema, é a circulação das pessoas. Né? Hoje mesmo eu estava chegando na escola e um grupo de uns 15 garotos, crianças e adolescentes, estavam entrando no portão para brincar na quadra, todos sem máscara. Eu tive que parar, conversar com eles, né? Porque fase vermelha, eles não podiam entrar, eles tinham que ir para casa, eles tinham que se proteger, e também eles não tinham direito de nos contaminar, né? Enfim. E também falta o poder público, né? No sentido de ir para a rua, colocar carros de som, alertar a população, né? Então, falta isso. Se as parcas organizações da sociedade civil não fazem isso, o poder público não faz. Isso era momento do poder público fazer o que foi feito na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral gastaram milhões de dinheiro, né, para garantir a continuidade da administração que está aí, não é isso? Por que a mesma operação de marketing agora não é feita em defesa da vida,
né, para dialogar com a população. Isso tem efeito nas nossas populações. É um processo pedagógico, é um processo educativo. Não saiam de casa, né? Então, eu digo isso por conta do perigo da circulação. E é isso que tem produzido esse efeito de aumento de contaminações e mortes nas nossos bairros, nas nossas regiões e no interior das nossas escolas. Tá? Eu digo mais, eu acho que todos nós queremos a normalidade. Quando nós começamos a falar o ano passado que retorno só com vacina, alguns diziam, não, mas isso até entre nós, alguns duvidavam, não, mas vacina é algo assim que não talvez a testagem, né, e tal, mas a vacina é algo que está distante do horizonte, porque, de fato, a vacina estava longe do horizonte, mas a nossa formulação, ela não era descabida, nós estávamos sempre dialogando com os especialistas, né, e olhando um pouco para o que estava acontecendo no mundo, e vejo, o mundo não está nem retornando a plena normalidade. Outros países do mundo que já começaram a vacinação estão no estágio avançadíssimo, como no caso da Europa, ainda não voltou com a plena normalidade, por conta dos efeitos da segunda onda, né? Então, agora, no Brasil, nós estamos ocupando o ranking das mortes e contaminações. Nós ultrapassamos os Estados Unidos, os poderes públicos, sejam eles municipais, estaduais, do federal a gente nem fala, né? Porque o federal está fora da cena, né? de controle. Mas eles estão... É um estágio que não tem controle, está descontrolado do ponto de vista, não tem controle, né? Do poder público, das secretarias municipais de educação, dos órgãos de vigilância, né, e etc. Então, efetivamente, o retorno com vacina é uma necessidade humanitária, se tornou uma exigência, uma bandeira irreversível, quer os governos queiram ou não. Mas o retorno com a vacina é algo que tem que ser encarado de maneira irreversível pelos governos de todas as esferas públicas do Estado. Não tem condições da gente retornar, até porque o vírus está tendo mutação e a gente tem que ter o mínimo de segurança para que haja para que a gente possa retornar com uma certa vamos dizer assim, segurança também de que não sejamos contaminados ou que a vacina possa também, né, ter uma polêmica sobre isso, mas alguns estudos já apontam que as vacinas que estão aí no mercado, elas têm essa capacidade de conter as mutações que estão sendo identificadas aí pelos órgãos sanitários, né, pelos pesquisadores, né, etc. Então é isso, eu acho que retorno com vacina, a gente tem que ter essa unidade por essas vitórias, né, dentro de um cenário trágico, nós estamos felizes. É isso que a Fabiana falou agora, a gente está trabalhando muito mais, porque é bom dizer que o assédio moral se intensificou de uma maneira, porque assim, é cruel, né? Tem um autor que a gente tem discutido muito esse período e que a gente tem se remetido bastante, né? Autores que discutem a educação, e que a gente tem se debruçado, né, nas nossas rodas de conversa, tal, Paulo Freire, a gente tem falado muito, inclusive a gente vai entrar no mês, né, do Paulo Freire, e vamos fazer algumas conversas, mas nesses momentos de crises, é o momento que mais, historicamente, os governos se aproveitam para aprofundar as suas pautas, né, e nós estamos vivendo isso, a pauta da repressão, a pauta da retirada de direitos, a pauta agressiva, né, através do assédio moral, ela tem intensificado. Então, nós temos trabalhado muito mais, porque é em casa, através do trabalho remoto, ou das redes, né, que não nos deixam em paz, dia e noite, né, e também das novas exigências, sem as condições técnicas
disponibilizadas pelos governos. Então, o assédio moral tem sido intensificado, que é uma forma de violência, né? Uma violência tremenda que a gente tem sentido, a ponto de nós termos uma decisão judicial e ter professor que pergunta, por conta da repressão, a gente entende isso perfeitamente, se a decisão está valendo ou não. É óbvio que está valendo, né? Uma decisão é uma sentença judicial. Está valendo, sim. Faz parte das regras do jogo do Estado burguês, né? Então, e nós recorremos a ele e furamos um bloqueio, né? Então, acho que isso é importante a gente afirmar. Legal, Zani. Bacana, muito bom. Então, a Nara ela saiu, eu acredito que a André vai conectar daqui a pouco. Eu vou passar, então, para a Fabiana. A Fabiana e a Simone, elas vão, então, trazer um pouco do contexto, como que está esse momento na rede municipal de Guarulhos, né? A gente sabe que não retornou presencial, mas eu acho que traz um pouco dessa coisa que a Fabiana já apontou e a Osani já apontou, que em casa nós estamos trabalhando bastante, mais, né? Se intensificou, né? Ficamos 24 horas conectados. Fabiana, então eu passo a palavra para que você traga, então, esse momento aí da possibilidade de retorno na rede municipal, do ensino à distância, né? Como está aí a rede municipal? Então, a rede municipal tem um documento, que acho que é um decreto que saiu ontem, ou é um memorando, não sei, que fala sobre o retorno dos funcionários públicos e dos assistentes e tudo mais, e dos auxiliares e das estagiárias após a tomada da segunda dose da vacina, né? Esse documento fala disso, mas ele não diz quando isso vai começar, né? Essa vacinação para os funcionários da educação. Só traz esse elemento de que a gente retorna com a vacinação. É uma vitória importante, porque a gente também pressionou muito o governo municipal, porque a todo momento estava nesse jogo de empurra junto ao Estado, né, de que volta, não volta. Eu me preocupei muito a todo momento com os funcionários da secretaria e da gestão, porque eles tiveram que estar na escola esse período todo, né, porque o ensino remoto, ele é tão defasado que o trabalho administrativo não podia ser feito pelo sistema remoto, né? A precariedade do trabalho das pessoas que estão na escola municipal. A escola que eu estou, por exemplo, ela virou posto de vacinação, porque ela fica dentro do Céu Pimentas, e mesmo com o contato com as pessoas indo vacinar, aquele enorme fluxo de gente entrando e saindo, os funcionários da escola não foram vacinados. O que eu acho um absurdo, porque eles estavam ali num ambiente totalmente insalubre, convivendo, né, com a população que ia se vacinar. O aumento do número de pessoas dentro do espaço do Céu foi enorme. O aparato que a prefeitura colocou lá dentro, fora os funcionários da saúde em grande quantidade rodando lá dentro, e os funcionários da educação ficaram só observando. Eles, em nenhum momento houve um cuidado, um olhar para esses funcionários que estavam mais vulneráveis, né, diante dessa situação. Inclusive, se pontuou a possibilidade das crianças voltarem com a escola sendo posto de vacinação. O tempo todo isso foi posto em xeque. E aí o comitê da minha escola foi muito incisivo nisso e disse não. A escola não volta com aluno aqui dentro enquanto tiver posto de vacinação aqui. Já não volta em condições razoáveis para o retorno, né? E ainda voltar com posto de vacinação dentro da escola era demais. Então, o comitê decidiu que não. Mas eu vejo um descaso muito grande com os funcionários da gestão, os assistentes escolares, sabe? Jogados lá na escola, entre o que é o trabalho remoto e o trabalho presencial. Em nenhum momento a prefeitura conseguiu dar estrutura para que acontecesse uma coisa ou outra, né? Ou é presencial ou é remoto. Quer dizer, o Estado diz, está todo mundo proibido de ir para a escola. Aí a prefeitura diz, mas o diretor, o auxiliar dele, o secretário vai para a escola porque a gente precisa oferecer o mínimo para a comunidade. Como assim? Eles são alvo, eles podem estar mais vulneráveis do que as outras pessoas por conta do cargo que eles estão?
É bem complicada essa discussão, eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso com mais humanidade, é que nem a Osane falou, falta humanidade nas gestões públicas, né? Eles não têm mais esse olhar de que são pessoas, de que o servidor público também é um trabalhador como outro qualquer, recebe salário, é assalariado, faz parte da classe trabalhadora desse país, precisa de consideração, sim, precisa de um olhar daquele que é responsável por eles. E isso a prefeitura não teve em nenhum momento, infelizmente. Legal. A Andréia conectou, mas antes de passar para a Andréia, para ela poder trazer um parecer também do posicionamento do Simpro, dando continuidade na rede municipal, eu passo a palavra para a Simone. Obrigada, Tiago. Bom, a Fabiana, mais uma vez, descreveu bem o que está acontecendo na rede municipal. Eu vou só dialogar com ela e também falar um pouco do ponto de vista da gestão, que ela está por dentro, ela citou também. A gente tem aí o seguinte, o governo municipal estava insistindo nos argumentos que já foram pontuados aqui, e as aulas voltariam no dia 16. Né? Em que pese todo o desgaste, a questão da Proguaru, a sinalização de greve na segunda-feira, dia 15, não foi levado em consideração, pessoal, nem os números alarmantes das mortes, os recordes de mortes em todo o país, os recordes de mortes em São Paulo e também os números de mortes em Guarulhos. Isso não está sendo levado em consideração. A ausência da vacina também não está sendo levada em consideração. O fato de nós estarmos trabalhando de forma presencial, sim, porque tem atendimentos que são solicitados, como entrega de cesta básica, como também enviaram uns insumos lá, uns coisas de alimentação escolar, e foi colocado em grupo de WhatsApp para a gente entregar para a população. Você já imaginou uma diretora de escola sozinha entregando iogurte para a população? O que vai acontecer, gente? Do jeito que as pessoas estão necessitadas, passando fome. A prefeitura em nenhum momento contribuiu com o auxílio emergencial também, né? Então é gravíssimo. E aí, quando a Fabiana fala do que foi feito ontem, foram dois movimentos. Um memorando, que aí sai colado por conta. A fase vermelha não assustou ninguém. Estava mantendo as aulas, a previsão de início das aulas presenciais na terça-feira. Quando sai ontem essa sentença, aí para não ficar muito chato, para não dizer, olha, é a pressão popular, é a pressão dos movimentos sociais organizados, porque, infelizmente, sindicato e Conselho Municipal de Educação não está fazendo esse enfrentamento. Quem está fazendo enfrentamento está indo sem colete à prova de bala, e aí, infelizmente, eu não posso fazer igual a Rosa Luxemburgo aqui. Mas tudo bem. Eu acho que, através da Fabiana, então a gente começa a dialogar. Eles fazem um memorando, então, dizendo, olha, não vai voltar terça-feira, aguardem aí. E o prefeito, em vez de se preocupar com a vacina, ele faz um decreto dizendo, ó, quem tiver vacinado vai voltar. Agora, ou você se ampara na ciência, ou você se ampara na ciência. Não dá para você falar que se ampara na ciência e você não está se amparando, porque a gente sabe que a vacina não garante que a pessoa não vai se contaminar. Eu acho, Fabiana, que esse decreto está direcionado para o pessoal da saúde, porque como o caso está muito grave, só que aí é que está. Mira num lugar, acerta no outro, né? O que nós estamos entendendo? Que vai esperar a gente ser vacinado. Até agora não tinha nenhuma sinalização da gente ser testado. Eu trabalhei vários dias presencial. Agora, outra coisa, não está escrito em nenhum lugar que alguém pode convocar a equipe. É utilizado o quê? Uma guerra para indispor gestores e gestoras de escola com professores. As informações chegam primeiro para os grupos de professoras. É dito, ó, ninguém precisa ir trabalhar. Só que internamente dizem para a gente, vocês podem convocar. Aí escreveram ontem assim, vocês, no WhatsApp, vocês podem convocar de forma optativa. O que é isso? Eu convoco, e aí você me diz, eu não vou, porque eu estou sabendo que não é para eu ir. Eu não vou me arriscar. Então, você acha que eu vou convocar? Eu não vou convocar, mas tem gente que fica confuso. Não sabe o que é para fazer. O que vai gerar com isso? Uma implosão das equipes.
Agora, de novo, eu falo para vocês, eu acho que a hora que tiver todo mundo presencial, as pessoas vão visualizar exatamente o nível de precarização. Os números vão aumentar, nós vamos perder mais pessoas que estão perto. No outro pico de pandemia, a gente não ficava sabendo de gente tão próxima. Só essa semana, 2 professoras nossas perderam os pais. Inclusive, eu quero manifestar aqui a nossa solidariedade, nossos pêsames, nossos sentimentos a todas as pessoas que estão perdendo seus entes queridos por conta do Estado genocida, e quando eu falo Estado, eu falo todos os governos de plantão. Então, é gravíssimo. As pessoas estão muito sensibilizadas psicologicamente, sabe, Tiago? Então, é gravíssima a situação. O que nós estamos passando é momento de se solidarizar. Nós sabemos quem ganhou as eleições, né? Vocês sabem, eu fui candidata, mas não dá para continuar massacrando, dizendo em nome dos votos que foram recebidos, receber os votos, e não só a população que votou que está decepcionada, mas também nós que não votamos, sabemos que quem está no poder precisa cumprir a sua função pública. Obrigada. Legal, Simone. Muito importante a sua intervenção. Chegamos a exatamente a 1 hora de live. Convidar a todos que nos assistem nesse momento, nos ajudem a divulgar. Nossa live continua. A Andréa, agora que chegou, que é presidente do Simpro Guarulhos, vai trazer importantes informações. Então, mandem lá nos grupos das escolas, públicas, privadas, porque nós iremos trazer ainda, nessa live, muitas informações importantes do desdobramento aí dessa luta que não para. Então, eu convido a Andréa para que traga o posicionamento aí do Simpro Guarulhos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Osani, Simone, Fabiana. Estou aqui com uma tarefa dificílima, que é substituir a Nara, mais habitual, né? A gente muitas vezes se confunde, e por conta do problema lá de internet que ela teve, eu vou então fazer essa prosa levando em consideração as questões relativas à escola privada. A Nara tinha falado um pouco, mas como ela estava picotando muito, eu vou falar de aspectos que já foram tratados aqui quando referidos à rede pública estadual e municipal. Então, voltando lá no comecinho, o que a gente tem nesse momento nas escolas privadas e qual que é a situação que a gente está vivendo em Guarulhos? Primeiro, as escolas privadas foram convocadas todo o ano de 2020 a se comprometerem com testagem, a se comprometerem com segurança. Eles pressionaram a Secretaria de Educação em torno de um protocolo do qual nós não participamos, nós professores da rede privada e também os professores da rede pública. Alguns setores foram chamados. Nós não estamos querendo dizer com isso que o protocolo seria o meio efetivo de garantir segurança, mas ele poderia ter sido construído a partir da visão e da realidade dos professores que estão efetivamente vivendo essa tragédia que está colocada para nós. Então, o primeiro aspecto foi esse protocolo não contou com a participação efetiva dos representantes dos professores e sequer dos professores. Segundo, as escolas abrem com base em um protocolo que diz que funcionaria e com uma campanha publicitária muito forte, dizendo que, diferentemente das escolas públicas, as escolas privadas estavam prontas, que elas tinham feito grandes investimentos em equipamento, em aparelho, em ampliação de espaços. Eu queria dizer para vocês, nesse pouco tempo que nós temos aqui ainda, que isso é mentira. E nós precisamos dizer isso desta forma. É mentira que as escolas privadas estão prontas. É mentira que as escolas privadas têm mais condição do que as escolas públicas de funcionamento. Nesse momento, nenhuma rede tem condição de funcionamento. E as escolas privadas que levaram adiante essa situação
estão se valendo da falta de fiscalização, da falta de controle, de uma suposta autorregulação para ocultar casos de contaminação, para ocultar excesso de alunos, para ocultar falta de estrutura. Então, esta era a situação que estava colocada para a gente até ontem, antes da liminar. A situação que estava colocada para a gente era, como disse a Osani anteriormente, a gente está numa luta política durante toda essa pandemia, desde que começou o teletrabalho, desde que a gente teve que lidar com essa mudança no ensino privado, com muita intensidade do deslocamento da escola para casa. Então, não é alguma coisa que surgiu agora. Quando reabre a escola, reabre nessas condições que eu disse. Qual que era a perspectiva nossa? De que houvesse um compromisso efetivo do prefeito, do secretário de Educação, com a publicação de um decreto que suspendesse a retomada das aulas presenciais. Isso não aconteceu, em que pese o esforço de fazer um diálogo, de tentar pressionar, de tentar levar a informação do que estava acontecendo nas escolas. Vem a liminar. E as escolas privadas simplesmente desobedecem decisão judicial, com subterfúgio, procurando apostar na confusão, dizendo que eles estão amparados numa liminar anterior que já não tem mais sentido, dizendo que que os professores da rede privada não estariam representados nessa ação, o que é outra mentira, porque a FEPESP participa juntamente com a POSP e as demais entidades. A FEPESP é uma federação, ela é, portanto, uma entidade de segundo grau. Ela congrega todos os sindicatos do setor privado, todos não, congrega 25 sindicatos do setor privado no estado de São Paulo e representa a grande maioria dos professores. Então, a FEPESP patrocinou esta ação juntamente com a POSP. É por isso que as escolas privadas que estão dizendo que não tem que cumprir, elas estão apostando na mentira, na confusão, e estão levando a cabo também uma abertura irresponsável, porque elas têm que ser responsabilizadas moralmente, criminalmente pelo que está acontecendo. Todos os dias a gente recebe no Sempre Guarulhos casos de contaminação de professores, de estudantes, de funcionários, demais trabalhadores. Enfim, é uma situação que parece poder ser ocultada atrás de logomarcas que dizem assim, aqui na nossa escola há segurança. Não há, gente. Não há, e é preciso que a gente diga com todas as letras. Essa liminar, essa sentença precisa ser cumprida. E vocês me desculpem aí a confusão entre liminar e sentença, que a gente está falando tanto disso, que tem hora que eu tenho que falar sentença, sai liminar, e às vezes é o contrário. Mas a sentença, porque tem diferença, né? A sentença, ela não pode ser cassada com tanta facilidade quanto a liminar foi, com a decisão de um único desembargador. Então, eu acho que o recado que a gente precisa dar aqui, fazendo coro, com todas que falaram antes de mim, é que nesse momento a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa acusar as pessoas que estão apostando no risco, apostando no descontrole dessa pandemia, apostando em discursos que não encontram nenhum elemento concreto no dia a dia da escola. O dia a dia da escola está sendo de alunos adoecendo, professores adoecendo e demais trabalhadores adoecendo. É contra isso que a gente está lutando. A gente precisa encontrar os meios de fazer a mobilização, mesmo no momento em que a gente está sendo progressivamente mais afastado por conta da situação sanitária que está colocada para a gente. Então, esta mobilização nesse momento, que envolve todos os setores, com as particularidades aqui referidas pela Fabiana, pela Simone e pela Osani, apesar dessa dificuldade, a gente precisa garantir o cumprimento dessa sentença, ainda que seja para nos dar um respiro, para a gente poder estancar esse momento trágico que nós estamos vivendo de elevação do número de mortes.
É essa responsabilidade que nós estamos cobrando, é essa dívida e é essa mentira que as pessoas, todas elas, representantes, sindicalistas, donos de escola, vão ter que responder quando cobrados por isso, porque estão apostando na ampliação do contágio e não na contenção do contágio. E isso é muito sério, gente. Eu acho que, eu não sei quanto tempo a gente vai ter, que eu entrei meio de repente aqui, mas acho que era isso. Legal, André, bacana, muito importante sua fala. A gente vai encaminhando agora para essa última rodada, pessoal. Agradecer a participação de todos, mas nos ajudem aí a divulgar ainda. Nós temos aí uma última fala para a gente finalizar, trazendo um pouco sobre as greves que estão acontecendo, né? Tem a greve do Estado, a Uzini pode trazer um pouco de informações, e as mobilizações que nós tiramos aqui em Guarulhos no Simplo, né? Sábado agora que passou, nós tivemos a Assembleia do Simplo Guarulhos, na qual nós tiramos um calendário de mobilizações. Eu vou passar para a Uzini. Uzini, como que está a mobilização, a greve na rede estadual, como que está sendo essa luta aí pela vida? Oi, então, nós temos feito várias atividades, né? Isso desde o ano passado, então, idas ao palácio, buscando nos proteger também, né, com distanciamento e tal, regulando o número de pessoas, fizemos isso, ida à Lesp, carreatas, né, e nesses últimos dias nós fizemos na semana passada uma atividade, foi uma carreata, né? Aliás, há 2 semanas seguidas a gente tinha feito carreata, nós nos encontramos ali, na semana retrasada nós fizemos uma caminhada do MASP até a Secretaria da Educação, na semana passada nós fizemos uma carreata também que desembocou num ato na Secretaria da Educação, né, um ato com atividades simbólicas, né, buscando expressar a memória das pessoas que se foram, que são da categoria, enfim. E também na expectativa dessa briga jurídica aí que saiu ontem, né. Então, nós estamos numa greve sanitária, né. Na verdade, a pauta é em defesa do trabalho remoto, é para que as escolas reconheçam o trabalho remoto dos professores, né? E que, então, é uma greve diferente, né? Porque o que nós estamos reivindicando não é que não trabalhemos, não. É que o trabalho remoto, nesse momento, ele seja considerado, tá? Então, até porque é importante que a gente continue mantendo, além de tentar, de alguma maneira, minimizar os efeitos dessa pandemia no processo, os efeitos perversos da pandemia no processo educacional, porque nós consideramos que o processo educacional ele se dá de maneira presencial, porque a relação dialógica ela preferencialmente, mais do que preferencialmente, pela natureza da concepção de escola que nós defendemos, ela só pode se realizar na relação concreta, né, dialógica, entre os educadores e os educandos. Então, é um conceito, é uma concepção de educação. Agora, nós estamos vivendo um momento particular, um momento muito, muito especial, né, e a gente tem que tratar as relações educacionais também de maneira especial, por isso que o trabalho remoto. Então, é isso. A sexta-feira nós teremos novamente uma concentração, será uma carreata em São Paulo, que vai desembocar também num ato público, que nós vamos divulgar aí nas redes para se somar, até no sentido de tensionar o governo do estado a tomar as medidas, porque ele tem que tomar as medidas concretas e anunciar as medidas concretas à luz da sentença que nós estamos aguardando isso. Ele, a qualquer momento ele tem que divulgar as medidas
a partir da sentença aí que foi proferida pela juíza. E nós também estamos tomando medidas judiciais para garantir que o governo ele aceite e tome esses encaminhamentos que são necessários do ponto de vista judicial, que é uma obrigação do Estado reconhecer a nossa garantia judicial. Tá? Então é isso. Eu agradeço aqui a participação, acho que a gente vai continuar debatendo essas questões, né? Eu acho que nós temos uma coisa muito interessante aqui em Guarulhos, que a gente inaugurou um fórum, né, da rede pública, da rede privada, tem mães, né, que participam, pessoas da comunidade que têm participado também, e todos esses encaminhamentos a gente tem discutido junto, né? Então, é uma alternativa popular, é uma alternativa autônoma, né, mas que tem dado bastante certo, e além desses debates, a gente tem fomentado esses debates, mas a gente também tem tomado encaminhamentos que são conjuntos aqui, olhando para o conjunto da rede, pública, privada, né, porque os problemas são comuns. Tá? Muito obrigada por todos, um abraço, Tiago, Simone, Andréia, Fabiana. Bacana, Zani, obrigado. Sempre o Guarulhos agradece a sua participação na live. Simone, passar para a Simone aí para fazer suas considerações finais e trazer um pouco sobre como está a mobilização dos professores na rede municipal de Guarulhos. Bom, gente, como eu falei para vocês, a forma que eu estou vendo é que, enquanto as aulas não estão voltando presencialmente, as pessoas estão preferindo se resguardar, porque, como foi dito aqui, há um processo de dificuldade para aquelas pessoas que acabam se colocando no enfrentamento. O que acontece? A Proguaru está bastante mobilizada, poderia até estar mais, entretanto, há uma série de dificuldades, talvez a Fabiana possa falar um pouco, né? Eu apoio a chapa de oposição sindical, que foi chapa de oposição, né? Melhor falando, no processo de eleição do STAP. E aí, o que acontece? A Proguaru, segunda-feira, vai entrar em greve. Então, eu convido as pessoas a ficarem muito atentas a esse calendário de mobilizações que está sendo colocado aqui, porque, pessoal, certamente nós vamos precisar. A Fabiana, por ser professora, talvez tenha ainda mais acesso, né? Infelizmente, as gestões ficam sempre muito propensas a confiar que os gestores que estão lá de plantão dos governos vão atender. Mas, de fato, nós estamos sendo bastante deixadas de lado. Não estamos, na totalidade, participando das decisões. São tiradas algumas pessoas escolhidas com pinça, né, para poder garantir uma certa representatividade. Porém, essas pessoas que representam, muitas vezes, não consultam as demais. E o contexto pandêmico só faz dificultar o processo de mobilização. Então, eu imagino que, tão logo as pessoas verifiquem o tamanho da precariedade e da falta de suporte governamental para as escolas, é que nós vamos ter uma grande mobilização. Agora, é importante as professoras que estão nos ouvindo, professores, servidores e servidoras da educação como um todo, fiquem atentas a esse calendário que a Uzani falou e dizer que a Proguaru precisa da nossa solidariedade. Primeiro, que o fato de a prefeitura, nesse momento, extinguir mais de 4.700 empregos, mais de 2.000 desses postos estão na educação, primeiro, algo muito irresponsável, porque são pessoas que já estão passando dificuldade, são as pessoas, pessoal, que fazem o serviço operacional, o serviço invisibilizado, o serviço que ninguém quer fazer, o serviço que você passa na rua, você não percebe, muitas vezes, que a pessoa está ali, debaixo do sol. Essas pessoas são vítimas de preconceito por conta de fazer esses serviços. Então, os salários são baixos. É algo muito triste que está acontecendo. E sem contar que isso vai precarizar mais ainda também o trabalho das escolas. Como é que nós vamos fazer sem essas servidoras e servidores dentro das unidades escolares, dentro das unidades de saúde, que nós sabemos que é o que está suportando minimamente
para que a gente não tenha mais mortes ainda, é o Sistema Único de Saúde. E, por fim, dizer que, como diz o Vladimir Mayakovsky, que nós não estamos alegres, é certo, mas por que haveríamos de estar tristes? Afinal, nós estamos aqui numa conjunção de várias redes dialogando. Isso é algo extremamente importante para a nossa organização. Nós estamos aqui representando, e eu agradeço muito por isso, as redes municipal, estadual e particular. Isso é fundamental, porque com isso nós ficamos sabendo os quadros, as situações em todas as redes. E, com certeza, isso dificulta que nós sejamos enganadas, que nós sejamos ludibriadas, né? E que a gente possa, de fato, em inúmeras instâncias, nos colocarmos solidariamente com as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, com as pessoas que estão sendo obrigadas a estarem trabalhando presencialmente nas unidades escolares, quando a pandemia está cada vez mais arrefecida. Então, com isso, eu quero agradecer muito a oportunidade e contem conosco para todas as mobilizações, nossa solidariedade a Proguaru, e vamos juntas, rede municipal, rede estadual, rede particular, professores, professoras, educadores, educadoras, em defesa da vida, aprendizagem se recupera, vidas não, volta às aulas presenciais só com vacina. Legal, Simone. O Simpro Guarulhos agradece a sua participação aqui na live Papo de Intervalo. Estamos juntos na luta. Eu passo a palavra para a Fabiana para poder trazer suas considerações aí finais e esse processo de luta na rede municipal de Guarulhos. Então, a nossa categoria ela é representada pelo STAP, né, que é o Sindicato da Administração Pública de Guarulhos, né? Nós saímos agora há pouco, faz um ano, do processo de eleição, né, no sindicato. Eu compus a chapa de oposição à diretoria que está lá hoje, porque, infelizmente, a gente viu a inércia, né, dessas pessoas, dessas lideranças, onde elas ocupam. Tanto é que a gente passou um ano em pandemia, ficamos sem reajuste salarial em 2020, e agora estamos iniciando um processo, né, e a gente está de olho nas datas bases aí, para que os professores possam, pelo menos, repor o que a inflação nos pegou, né? E, inclusive, tem uma enquete no site do STAP, né? Está começando hoje, para quem quiser, for da rede municipal, de alguma forma participar dessa enquete sobre a campanha salarial. Infelizmente, como eu disse, a gente não teve nenhuma assembleia, mesmo virtual, e vamos ver o que dá, né? O nosso processo eleitoral está na justiça, né? Ainda para julgar o mérito do que aconteceu em toda a eleição, né? E alguns desdobramentos sobre ela. Mas estamos aí. Eu acho que é importante esse diálogo, né, entre as esferas, né? Privada, estadual, municipal, a gente se respaldar, né, a gente se conhecer, a gente falar enquanto professores em um único som, né, porque é isso que nós somos. E muitos de nós começou na rede privada, às vezes ainda está na rede privada e na municipal ou na estadual, ou trabalha numa estadual ou numa municipal. Então, isso faz parte da nossa luta diária, né? Dialogar nas diferentes esferas é importante para a nossa batalha, para a gente continuar aí fazendo a educação da melhor forma possível, de acordo com o que a gente recebe de estrutura para funcionamento, né, e para adequação. E eu acho que esse diálogo é importante, mas a nível municipal, eu acredito que hoje a grande questão para os professores é respaldar a luta da Proguaru. São trabalhadores que são essenciais na nossa escola, que fazem o serviço de limpeza, de acesso às escolas, né? Controlam o acesso das escolas. Então, são pessoas que são muito importantes, que fazem parte das equipes escolares, que já estão lá nas equipes há muito tempo, né? Enfim, que merece todo o respeito que a gente possa dar e todo o respaldo que a gente possa disponibilizar para eles, né? Nessa luta que também é parte da nossa luta, porque a terceirização da educação em Guarulhos
e a extinção da Proguaru estão ali, ó, pau a pau, é a mesma luta, é a mesma batalha, é uma coisa que a gente precisa se fortalecer e caminhar junto, né, para que a gente consiga obter os melhores resultados para os trabalhadores, né? Somos todos trabalhadores, somos todos assalariados, somos operários, e essa luta é nossa, enquanto trabalhador. Eu acho que é isso, eu queria agradecer a participação, eu fiquei muito feliz com o convite, é muito bom poder estar nesse diálogo com vocês, são pessoas que eu admiro muito, que eu quero muito bem, e estamos aí, vamos lutar junto, a gente está nessa. Legal, Fabiana. Legal, Simpro Guarulhos agradece a sua participação também, Fabiana. Essa é a terceira ou a quarta live que a gente consegue reunir os trabalhadores e trabalhadoras da educação das 3 redes, né, municipal, estadual e privada da cidade de Guarulhos, e a gente acha muito importante ter o Fórum Popular da Educação, né, ativo, para que a gente possa estar em diálogo permanente aí nas lutas da educação na cidade. E eu vou passar a palavra agora para a André, para que estamos chegando já ao final da nossa live. A André vai trazer um pouco aí do nosso calendário de mobilizações na professores da educação privada. E, André, eu passo a palavra para você. Bom, gente, eu acho que antes de falar do calendário, eu queria só, eu acentuei bastante na minha primeira intervenção aqui a questão desta situação que os professores da rede privada estão vivendo, de estarem submetidos a um discurso que tenta fixar a ideia de uma escola preparada, segura, que precisa ser desfeito. Isso não quer dizer absolutamente que nós ignoremos os problemas, as questões todas relacionadas ao desenvolvimento infantil, as questões pedagógicas, cognitivas. Nós sempre defendemos a educação. A gente sempre defendeu que a educação fosse consistente, crítica. E o que a gente está vendo nesse processo, dramaticamente, é que mesmo naquelas escolas onde a gente sempre ouviu dizer que se fazia uma educação para autonomia, para intervenção na sociedade, para que se formasse cidadãos críticos, mesmo nestas escolas estão silenciando professores. Mesmo nestas escolas estão arrumando subterfúgio para não cumprir a liminar. Eles querem formar cidadãos críticos sem ter professores críticos. Eles querem formar cidadãos autônomos sem ter professores autônomos. Eles não querem que os professores falem e não querem que os professores pensem. Só que a gente tá nessa realidade aí, a gente vai falar. A gente vai falar na escola grande e na pequena, que não tem condição de segurança nesse momento. E isso não quer dizer que os professores sejam indiferentes aos problemas que toda a sociedade está enfrentando, e a comunidade escolar como parte dessa sociedade também. Queria dizer para vocês que a Simone tinha destacado que está vestindo lilás, e nós aqui do Simpre estamos vestindo preto como parte desse calendário de luta que foi tirado na Assembleia. Então, a gente, diante dessa dificuldade de uma mobilização presencial, a gente tem procurado fazer algumas intervenções nesse meio digital. Fizemos uma discussão em torno desse ato como um ato de solidariedade com todos aqueles professores de todas as redes que adoeceram pela irresponsabilidade de governo e de patrões que mandaram abrir escola quando não havia condição. Usamos preto para dizer que a escola, ela, nesse momento, é lugar de luta e não de luto, e que a gente está junto com as pessoas, com todas as pessoas que estão vivendo dramas oriundos dessa irresponsabilidade. Ainda no calendário de mobilização, a gente teve a decisão por confecção de faixas que advertissem sobre a necessidade de fechamento das escolas. Essas faixas serão afixadas em alguns pontos da cidade na sexta-feira, quando também haverá uma carreata da educação em defesa da vida. Eu acho que é muito importante a gente estar junto aqui,
a gente poder conversar com representantes de todos os setores da educação, poder trocar essa ideia entre mulheres, não esquecer que as mulheres são maioria da categoria docente, que as mulheres acumulam trabalho, que tem se responsabilizado imensamente com essa situação que a educação está atravessando, tentando lidar com tudo isso, encontrando formas para fazer alguma coisa, ainda que não seja a educação que a gente deseja, alguma coisa acontecer nesse momento excepcional. Quero dizer que esse debate aqui, ele é importante na medida em que ele chama atenção para a questão que tenta ser apagada, de que os professores estão preocupados, sim, com a educação. Os professores, eles não estão querendo ficar em casa porque é confortável ficar em casa, porque não tem o deslocamento. Cada professor e cada professora, quando diz que é preciso suspender as aulas presenciais, é consciente do trabalho que vai ter para desempenhar esse trabalho de forma remota. Cada professor, quando diz é preciso fechar a escola, está falando isso porque é responsável, porque é solidário com a vida de cada estudante, com quem ele tem contato e com a família desses estudantes. Então, a gente, além de toda a batalha que a gente está fazendo, a gente precisa fazer também uma luta que preserve a condição docente, ainda que marcada por condições precárias. A gente tem que fazer a luta contra a desmoralização dos professores. É uma desmoralização que tem nos afetado dia a dia através de mensagens, de atos, e ela é bancada por um sem número de gente dessa turma estranha que surgiu ultimamente, terraplanista, negacionista, essa turba. E no sábado, para terminar, no sábado a gente faz nova assembleia para avaliar essas ações e quais serão os nossos encaminhamentos diante do quadro que a gente tiver. Não está descartada a possibilidade de uma greve sanitária, exemplo do que está acontecendo com os professores da rede pública, e como deve acontecer também a partir de amanhã com os professores do município de São Paulo, que decidiram pela paralisação e pela suspensão das aulas presenciais com a continuidade do trabalho remoto. Eu, juntamente com todas as companheiras que me antecederam, acho importante a gente registrar nesse momento a nossa solidariedade a todas as pessoas que estão perdendo, familiares, amigos, companheiros. A gente está passando realmente um momento muito difícil, e nos solidarizar especialmente com todos os professores que viveram isso no último período, sobretudo aí com a retomada das aulas presenciais. Era isso. Valeu, Andréia, muito boa. Chegamos a 1h30 de live, agradecemos a participação de todas e todas, convidadas aí, representantes de todas as redes municipal de Guarulhos, estadual de São Paulo, da rede privada da cidade. Participação de todas. Sábado também teremos a nossa assembleia. Será que travou? Travou? Voltou. 4 horas na prefeitura, muito importante. E também a assembleia sábado às 10 horas da manhã, para a gente dar continuidade nesse processo de luta. Muito importante a participação de todos e todas. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter e também no YouTube, na TV Simpro Guarulhos. Procure informações também na página da POSP, no pessoal da A Voz do Servidor, que está na oposição. Nós seguimos em luta aí, agradecemos a participação de todos, todas.
sim para o Guarulhos, sindicato é para lutar. Valeu, pessoal, até a próxima live, Papo de Intervalo. Estamos juntos e juntas aí nessa luta em defesa da vida. Valeu, pessoal.